Hey guys, welcome back to Iron Radio Show. Oi gente, bem-vindos de volta ao programa Ferro. So we've been looking at 50 Shades of Grey. Então a gente tem falado sobre 50 tons de cinza. And the title of this message is 50 Shades of Grey Freed 3.0. O título da mensagem de hoje é 50 tons de cinza libertados 3.0. And we started last week to answer this question. E a gente começou na semana passada respondendo a essa pergunta. Did the movie 50 Shades of Grey accurately instruct us? Será que o filme 50 tons de cinza nos instrui de forma correta How to participate in the most amazing encounter of our lives? em como participar no principal encontro das nossas vidas? So we're going to be answering that and find out how we can be truly freed. Então a gente vai estar respondendo isso e ver como é que a gente pode se livrar disso verdadeiramente. We're going to pick up right where we left off last time. A gente vai pegar bem onde a gente parou da última vez. We were talking about something that most people think is insane. E a gente vai falar sobre uma coisa que a maioria das pessoas acham que é insana. The fear of God. O temor do Senhor. Why would we want to do that? Por que a gente quer fazer isso? Isn't God love? Será que Deus não é amor? Well, the Bible says he's a God of love. Bom, a Bíblia diz que ele é um Deus de amor. The Bible says God is love. A Bíblia diz que Deus é amor. So the question is he a big teddy bear? Então, será que ele é esse ursinho? Can you just cuddle up with him and kind of tell him what to do when you need it? Será que a gente pode sair com ele e falar para ele fazer o que a gente quer quando você tá com ele? If you feel a desire, can you just go pray and tell God and he'll do it? Né? Se você tem um desejo, você pode ir lá e orar e ele vai fazer para você? Is God a pilot or a co-pilot? Será que Deus ele é piloto ou copiloto? Is God a genie in a bottle? Será que Deus ele é um gênio da lâmpada? Something rubs you and you rub him and that happens? Né? Alguma coisa que você esfrega e ele esfrega você e alguma coisa acontece? Well, I'm being sarcastic, Eu tô sendo sarcástico, but in doctrine, that's what the prosperity movement teaches. mas em doutrina é isso que o movimento da prosperidade ensina. But we want to look at what the Bible really says. Mas a gente quer ver o que realmente a Bíblia diz. Jesus said, "Sanctify them by your truth. Your word is truth." Que Jesus disse, santifique-os na verdade. A palavra é a verdade. Let's look at Isaiah chapter 8 verse 13. Olha lá em Isaías, capítulo 8, versículo 13. Okay, in Isaiah chapter 8 verse 13, these are God's instructions for all of us. Então em Isaías, capítulo 8, versículo 13, essas são instruções de Deus para todos nós. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. So how do we fear God? How do we dread God? Então como é que nós tememos a Deus? Como é que nós temos pavor de Deus? Well, it's by realizing that He's holy. He's not like me and you. É entendendo que Ele é santo e que Ele não é como você e eu. He is not His creation like Hinduism teaches. Ele não é a sua criação como é ensinado no hinduísmo. He's separate from His creation. Ele está separado da sua criação. He's holy. That means He's set apart. Ele é santo, isso quer dizer que ele é separado. He doesn't have sin, Ele não tem pecado, but He's 100% light. mas ele é 100% luz, Pure light. pura luz. This is why we would fall apart in His presence. É por isso que nós nos desfaleceríamos na sua presença, Because we have some darkness in us. porque existe escuridão em nós. This is why in 1 John says É por isso que lá em 1 João diz, that if we say we have no darkness, we're a liar. é por isso que lá em 1 João diz que se nós dissemos que não existe escuridão em nós, nós somos mentirosos. And then it contrasts us with God, who is pure light. E entraria em contraste conosco, porque Deus ele é pura luz. And this concept that we're talking about right here, E esse conceito que nós estamos falando aqui, of realizing who God is, de entender quem Deus é, e assim como ele queria que eles fizessem lá no Monte Sinai, em Êxodo 20, this is how we can dread Him. This is how we can fear Him. e é dessa forma então que nós vamos ter pavor e temer a Deus. And then guess what comes? E adivinha o que vem? Bobby's going to read you the first part of verse 14 to show you. Eu vou ler a primeira parte do versículo 14. When you fear God, what will happen in your life? Então, quando nós tememos a Deus, isso é o que vai acontecer na nossa vida. Quantos de vocês querem a estabilidade de Deus na sua vida? Quantos de vocês querem se relacionar com aquilo que está escrito nos Salmos? Onde Davi diz que ele é a minha torre forte, a minha fortaleza. He's the rock that He stands on. Ele é a minha rocha, onde eu me apoio. Escuta o que vai acontecer se nós o tememos.
daí ele será um santuário. So then he will become a sanctuary. Então daí ele será um santuário. Not before. Não antes. It's conditional. É condicional. If you fear God, Se você temer a Deus, then the promise of his stability comes to you. então daí a promessa da sua estabilidade vai vir até nós. Unfortunately, a lot of the church is being taught today E, infelizmente, muitas das igrejas ensinam hoje that God is your stability, que Deus é a sua estabilidade, but fear him no. mas temer a Ele não. E mais tarde nós vamos examinar e ver qual é a objeção da igreja em dizer para não temermos a Deus. Another one. Outro versículo. Jeremiah chapter 2 verse 19. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. In the book of Jeremiah, No livro de Jeremias, God is correcting the people that are turning away from him. Deus ele está corrigindo o povo que estava se voltando contra ele. And he's crying out to them E ele está clamando para eles. because his judgment is just right around the corner. Porque o seu julgamento está bem ali já para vir. And he's trying to get as many people as possible to turn back to him. E ele está tentando conseguir o maior número de pessoas para se voltar para ele. And so in this verse that we're going to read, Então esse versículo que nós vamos ler, God is explaining the situation that they're in from his perspective. então Deus está explicando para eles a situação que eles se encontram, mas da perspectiva dele. O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. So what does God wish they had in them from that verse? Então o que Deus desejaria que estivesse neles? The fear of God, the dread of God. Né? O temor do Senhor, o pavor do Senhor. God says the reason you're turning from me Então Jesus está dizendo a razão pela qual vocês estão se afastando de mim and going into lust and pornography e entrando na luxúria, na pornografia, and lying and hatred na mentira, no ódio, em bruxaria, feitiçaria, and gossiping and coveting em cobiça, em fofocas, is because they don't fear him. é porque eles não temem a Ele. Turn over to Jeremiah chapter 5 verse 21 and 22. Vai lá para Jeremias capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? So why does God call them senseless? Por que Deus está chamando eles de insensato? E se você ler antes, eles chamam eles de estúpidos. Por que é que eles têm olhos, mas não podem ver? And ears that don't hear. E ouvidos que não ouvem? They don't fear him. Porque eles não temem a Deus. When they come before him to pray or seek him, Porque quando eles chegam diante dele para orar, para buscá-lo, they don't tremble. eles não tremem. They basically are caught up in their sin. Eles basicamente estão presos nos seus And pecados. so that's why they can't fear him. E é por isso que eles não conseguem temer a Deus. It's in the next chapter, I think, that God says they don't even know how to blush at their sin. E eu acho que é no próximo capítulo que Deus fala que eles não conseguem ter vergonha do seu pecado. Vamos continuar lendo, ler o versículo 23 e 24. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. O livro de Hebreus diz que o pecado ele endurece o nosso coração. It says it will deceive us. Ele diz que ele nos engana. And this is what God is saying about the people. E é isso que Deus está falando a respeito do povo. They have a stubborn and rebellious heart. Eles têm um coração rebelde e teimoso. What did Samuel tell King Saul rebellion was like? O que foi que Samuel disse com relação à rebeldia do rei Saul? That it was like the sin of witchcraft. Que era como o pecado da feitiçaria. Why witchcraft? Por que a feitiçaria? Because witchcraft is rebellion. Porque a feitiçaria, a bruxaria, é a rebelião. It's anti-God. É anti-Deus. You become your own God. Você se torna o seu próprio And Deus. so when we rebel against God, Então quando nós nos rebelamos contra Deus, what God is trying to show us here o que Deus está tentando nos mostrar is aqui we're creating our own religion. é que nós estamos criando a nossa própria religião. A religion that in God's eyes Que a religião, aos olhos de Deus, is most comparable to witchcraft. que é basicamente comparada à feitiçaria. E Deus explica que o povo está dizendo no versículo 24
que eles não dizem dentro do seu próprio coração, forget the lips, esquece os lábios, the heart. o coração, que eles não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus. Why not? Por que não? Why can't they fear? Por que eles não conseguem temer? Look at verse 25. He gives us the answer. Olha o versículo 25, ele dá a resposta. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. You see that? Você consegue ver isso? Iniquity or sin A iniquidade ou o pecado will harden your heart to the things of God vai endurecer o teu coração para as coisas de Deus, so that you will turn away from Him. para que então você se afaste dele You will no longer be sensitive to His e voice. para que então a gente não venha ser sensível mais à sua voz. That's why 3 times in Hebrews chapter 3, I believe it is, E é por isso que 3 vezes em Hebreus capítulo 3, eu creio, God says, today if you hear His voice, ele diz que hoje, se você ouvir a sua voz, do not harden your hearts, não endureça o seu coração, but respond to that voice. mas responda a essa voz. Because if you keep turning that voice off, Porque se você continua, desligando essa voz, there comes a day when you don't hear it anymore. vai chegar o dia em que você não vai ouvi-la mais. Your eyes see, your ears hear, but you're dull. Os teus olhos vão ver, os teus ouvidos vão ouvir, mas você não vai conseguir nada. Fear God. Tema a Deus. Obey His voice. Obedeça a sua voz. Are you involved in lusting or pornography? Você está envolvido com luxúria, cobiça, pornografia? Do you think 50 Shades of Grey is cool? Você acha que os 50 tons de cinza é legal? Do you think going to parties and hooking up with chicks is really cool? Você acha que ir pra festa, sair com a mulherada é legal? I'm not a prophet, Eu não sou um profeta, but according to the Word of God, mas de acordo com a palavra de Deus, thus says the Lord, you do not fear God. assim diz o Senhor, você não teme a Deus. Okay, great. Now we know the problem. Bom, agora a gente sabe o problema. Let's try and look at some solutions for that problem. Vamos tentar encontrar algumas soluções para esses problemas. Well, Jesus said it right in our face. E Jesus deixa isso bem fácil para nós. Repent or perish. Arrependas ou pereça. E arrepender-se no grego significa dar uma volta de 180 graus. Stop doing what you're doing. Pare de fazer o que você está fazendo. Porque se você parar de fazer uma coisa ruim, Guess what you're doing? adivinha o que você está fazendo? Você vai estar provando que agora você faz o que Deus está falando. Because remember, it's based on what we do that shows our faith, right? Porque lembre-se que é baseado naquilo que nós fazemos que mostra se nós temos fé. In Psalm chapter 89, Em Salmos, capítulo 89, in verses 5 through 7, no versículo 5 ao 7, we get a glimpse of how the psalmist viewed God. nós temos um entendimento de como é que o salmista vê a Deus. But we get something really cool beyond that. Mas a gente consegue ver algo muito mais legal além disso. A gente consegue ver como é que os santos anjos enxergam a Deus. Fabio, I'll read it to you. Vou ler para você. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. If the most holy angels in God's assembly or His council, Bom, se os maiores anjos da Assembleia de Deus, if they fear Him, se eles temem a Deus, how much more should we, quanto mais devemos nós, who are separated from God, que estamos separados de Deus, who are born into sin, que nascemos no pecado, how much more should we fear Him? quanto mais nós devemos temê-lo. Nos céus os anjos cantam, toda a terra se enche de alegria, pois Yeshua a morte venceu e ela não atingirá. Derramou seu sangue e ressurgiu, com sua graça perdoou os pecados.
much more should we fear him? Quanto mais nós devemos temê-lo. Think about this. One of these angels that it's talking about, just one of them, Pensa apenas em um desses anjos que ele está falando aqui. killed 185,000 Assyrians at one time. Pensa em apenas um anjo, né? Um anjo que matou 185 mil assírios de uma vez só. That'd be like several blocks in Sao Paulo. One angel just goes through and kills everyone. Seria como o anjo ir lá para São Paulo agora e matar tudo de uma vez só. No one can oppose him. Ninguém podia se opor contra ele. Men don't stand a chance. Né? O homem não tem chance alguma. He's that powerful. Ele é poderoso assim. And when men like Daniel or other guys in the Bible, E homens como Daniel, outros homens da Bíblia, when they see angels like this, quando eles veem anjos assim, they fall on their face eles colocam a sua face no chão, like dead men. como homens mortos. That's how freaked out they are by these angels. É dessa forma que eles ficam aterrorizados por esses anjos. Now, if these angels that are just angels are that freaky, E se esses anjos são tão assim, and they fear God, e eles temem a you Deus, see where I'm going with this? você consegue ver onde é que eu tô querendo chegar? How much more should we, Quanto mais nós deveremos temer. mortal men Homens mortais that rebel against God? que se rebelam contra Deus. Well, maybe we should be hiding under a rock. Talvez sim nós devemos estar escondidos atrás de uma rocha. No, what we should do is get with the rock. Não, o que nós devemos é estarmos com a rocha. And Fabio read you the first part of verse 8, E eu vou ler a primeira parte do versículo 8 and it goes back with the principle that we were talking about last time. e vai voltar a falar do princípio que nós estávamos falando da última vez. The way to fear God is to realize He is not like us. He's separate. E a forma que encontramos para temer a Deus é entender que Ele não é como nós. So if the mighty angels fear God, Então, se os anjos poderosos temem a Deus, who do we think we are to not have to fear Him, guys? quem somos nós e para não acharmos que devemos temê-lo? Check this out. That's exactly what the devil wants for you. E veja, isso é exatamente o que o diabo quer de nós. To be chummy with God. De sermos parceiro, amiguinho de Deus. Yeah, you're going to rub elbows with Him. And not fear Him because that brings God down to our level, you see? Em não temê-lo, porque fazendo isso a gente traz Deus pro nosso nível. Você consegue enxergar? That's what Satan wants for you. E isso é o que Satanás quer para nós. He is not like us. Ele não é como nós. He's holy and He's separate. Ele é santo e ele é separado. Who is like the Lord? Quem é como o Senhor? There is no one, the scripture says. Não existe ninguém, as escrituras dizem. Okay, let's look at this. Então vamos ver isso aqui. Is Jesus perfect? Jesus é perfeito? Yes or no? Sim ou não? He's not just a good teacher like the Jewish people say. He's either God or He's not. Ele não é apenas um bom mestre, como os judeus dizem que ele é. Ou ele é Deus ou ele não é. If He's not God like He said, Se ele não é Deus, como ele diz, then He's crazy or He's a liar. então ele é louco ou ele é um mentiroso. But if He is God like He said, then He's perfect. Mas se ele é Deus, como ele diz, então ele é perfeito. Okay, does Jesus understand the Bible? Então, bom, Jesus entende a Bíblia? I'm going to go with yeah on that one. Eu vou com o sim desse aí. John 1:1, in the beginning was the Word. E eu vou com o João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. He is the Bible. Ele é a Bíblia. In Psalm chapter 40, Em Salmos capítulo 40, it says the book, it's written of Him. diz que em todo o livro fala a respeito dele. Jesus said it's the scriptures that speak of me. E Jesus disse que as escrituras falam dele. So yeah, He understands the Bible. Então sim, ele entende a Bíblia. And does He sin? No. E ele peca? Não. So look at Isaiah chapter 11 here. Então olha lá em Isaías capítulo We're going to 11. see something really interesting, Você vai ver algo bem interessante, which shows us how He's going to govern when He returns. que vai mostrar como é que ele vai governar quando ele voltar. When He returns to set up His millennial kingdom. Quando ele voltar para estabelecer o seu reinado milênio. In Isaiah chapter 11 verse 3, Em Isaías capítulo 11, versículo 3, it says that He will not judge by what His eyes see diz que ele não vai julgar por aquilo que os olhos deles estão vendo, or with what His ears hear. ou por aquilo que os ouvidos dele escutam. So how's He going to judge if He doesn't do it by His eyes or His ears? Então como é que ele vai julgar se não for pelos seus olhos e pelo que ele escuta? Well, He'll do it by the Spirit of the Lord, it says. Ele diz que ele vai fazer isso através do Espírito do Senhor, é o que ele diz. Which if you're a Christian, this same Spirit is in you. Que se você é um cristão, esse mesmo Espírito está em você. So let's look at verse 2 here Então vamos olhar o versículo 2 aqui and see the qualities of this Spirit e ver as qualidades desse Espírito that will enable Him to judge without using His eyes or His ears. que vai torná-lo capaz de julgar sem ser pelos seus olhos e por aquilo que ele escuta. Fabio, read you verse 2.
O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Did you catch that? Você pegou isso? The Holy Spirit, O Espírito Santo, who will work through Jesus, que vai trabalhar através de Jesus, really is Jesus. e que na verdade é Jesus, What does he have? o que ele tem? What's the last part of that verse say? O que a última parte do versículo diz? The fear of the Lord. O temor do Senhor. That's the same Spirit that lives in us. Esse é o mesmo Espírito que vive em That's nós. the same Spirit that Jesus will completely have working through him. É o mesmo Espírito que vai trabalhar de forma completa através dele. So according to this verse, Então, de acordo com esse versículo, Jesus will be operating in the fear of Yahweh, Jesus ele vai estar operando no temor de Yahvé, which is really himself. que na verdade é ele mesmo. But that's a different study of the Trinity that we don't have time to get into right now. Mas esse é um outro estudo que fala sobre a Trindade que a gente não tem tempo agora. But Jesus' perfect judgment Mas o perfeito julgamento de Deus happens through the fear of the Lord. acontece através do temor do Senhor. And John says that when he appears, we'll be like him. E João diz que quando ele aparecer, nós seremos como ele. So we will have what if we're going to be like him? Então nós vamos ter o que se nós vamos ser como ele? Well, one of the things will be the fear of the Lord. Uma das coisas vai ser o temor do Senhor. But right now we have the Spirit living inside of us Mas agora nós temos o Espírito que vive dentro de nós, who wants us to grow this quality right no- now. que quer que nós cresçamos nessas qualidades agora. Like John the Baptist said, Como João Batista diz, he must increase, I must decrease. que ele cresça e eu diminua. And some people might say, well, Jesus won't really want the fear of God, though. E muitas pessoas vão dizer, bom, Jesus não quer muito a questão do temor do Senhor. These poor guys on the radio, they don't understand that Isaiah's in the Old Testament. Pô, esses caras aí que estão falando na rádio, eles não entendem que Isaías está no Antigo Testamento. Well, first of all, these are prophecies about what will happen when Jesus returns. Bom, essas são profecias do que vai acontecer com a vinda de Jesus. So in reality, these are an extension of the New Testament. Então, na verdade, essa é uma extensão do Novo Testamento. If someone ever says that's Old Testament, that doesn't matter, Então, se alguma pessoa diz que o Antigo Testamento não é muito importante, you have to look at the context of what they're talking about. você deve olhar para o contexto daquilo que ele está falando. Salvation by the law? No. Salvação pela lei? Não. Who God is and the qualities of God? Oh yeah. Quem Deus é e as qualidades de Deus? Sim. And if it's Old Testament and it doesn't count, E se o Antigo Testamento não conta, then why does Jesus tell us in the New Testament to not fear men, but fear God? por que então Jesus diz no Novo Testamento para não temermos o homem, mas temer a Deus? See, Jesus brings this application of the fear of God right to our own door. Então veja que Jesus traz essa aplicação do temor do Senhor bem na nossa porta. New Testament. Novo Testamento. Paul writes for us to have a holy fear of God. Paulo escreve para nós termos um temor santo de Deus. He says to work out our salvation with fear and trembling. Diz para nós trabalharmos a nossa salvação com medo e temor. So Jesus really wants us to embrace this Então Jesus ele quer realmente que nós abraçamos isso and to be really happy about it. e ficar muito feliz a respeito disso. Well, how do we know that? Mas como é que a gente sabe disso? Well, of the 6 qualities of the Spirit that are mentioned that Fabi just read, As 6 qualidades que são descritas a respeito do Espírito que eu li, let's look at which one of those qualities the Holy Spirit says Jesus will embrace. então vamos ver qual é a qualidade que o Espírito Santo diz que Jesus vai abraçar. Which one does he really like? Qual é aquela que ele gosta? Well, he loves them all, of course. E é claro que ele ama todas. But which one does the scriptures emphasize? Mas qual é que a Escritura enfatiza? What helps him not judge by his eyes or his ears? O que é que vai ajudá-lo a não julgar por aquilo que ele vê e por aquilo que ele escuta? Which one does Jesus prize highly? Vamos ver qual é que Jesus estima. Fabtasso, read you verse 3. Vamos ler o versículo 3. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Do you guys hear that? Vocês ouviram isso? The delight throughout all of eternity for Jesus on his throne is what? Que a inspiração de toda a eternidade até agora é isso, é o temor do Senhor. It wasn't taken away at the death of Christ on the cross, Isso não tira o preço que foi pago de Jesus na cruz, as many church leaders misunderstand it to be.
como muitos líderes cristãos interpretam de forma errada. No, the scriptures only teach us to increase and grow in this Mas as escrituras dizem que é para nós crescermos ao nos aproximarmos do céu. Do you have that? Você tem isso? Do you fear God Você teme ao Senhor? in a way that He intends for you? Da forma como Ele quer que isso seja para você? See, this is how we get a huge advantage over sin. Então veja, é aí que a gente tem uma grande vantagem sobre o pecado. This is like when the enemy is shooting those fiery darts at us. Veja, isso acontece quando os inimigos estão atirando as flechas contra nós, We don't catch on fire para que nós não venhamos pegar fogo and become at a great disadvantage e ficarmos em desvantagem, because we have the shield of faith, porque nós temos o escudo da fé the breastplate of righteousness, e a couraça da justiça, which is evidence of our fear of God. que são as evidências do nosso temor do Senhor. And that's how we get close to God. E é dessa forma que nós nos aproximamos de Deus. This is how we stop being afraid of men, if you are. E é dessa forma que nós paramos de ficar com medo, de temer o homem, se você tiver. This is how we stop having to live up to expectations of others É dessa forma que nós paramos de viver sobre as expectativas dos outros, or the intimidation of other people. ou das intimidações dos outros. This is how we get delivered from all the fears we grow up with, É dessa forma que nós nos livramos de todos os medos que nós crescemos com eles, or from the fears that we have learned. ou dos medos que nós aprendemos a ter. All the insecurity around other people, Todas as inseguranças que sentimos ao estar ao redor das pessoas. it all goes away when you realize who the unseen God is who's with you. E tudo se vai quando você tem o entendimento, né, do Deus que não pode ser visto, está com você. In the book of Isaiah, E no livro de Isaías, God tells the people, "Do not anxiously look about you, for I am your God." ele diz, não fiquem ansiosos, porque eu sou o seu Deus. You ever been around people that are nervous or anxious a lot? Você já esteve perto de pessoas nervosas e ansiosas? And like when you're talking with them, like they're just not really focusing on what you're saying. E quando você está falando com elas, elas realmente não estão focadas naquilo que você está dizendo. And they're always looking around to see who else is there. E eles estão sempre olhando ao redor, vendo quem é que tá junto. And they're always like looking, checking out what's happening, what's going on, am I missing something, who's here? E eles estão, tipo, olhando pro lado, vendo, pô, será que eu tô perdendo alguma coisa, assim? Or just someone who's just kind of afraid or insecure, but they just kind of cover it up. Ou alguém que parece que tá com medo e tal, e parece que eles estão cobrindo. It's uncomfortable. É desconfortável. And that's because anxious, insecure people E é porque pessoas inseguras e ansiosas bring feelings of anxiety and insecurity to others, traz sentimentos de ansiedade e medo pros outros, whether they want to or not. querendo ou não. It just happens. Isso acontece. If someone has dirt on their hand and they shake your hand, you get dirty. Se a pessoa tá com a mão suja e você vai dar a mão pra ela, tua mão vai ficar suja. It just happens. Isso acontece. And it's difficult to relate to people that live and think that way. E é difícil se relacionar com pessoas que vivem e pensam dessa forma. And so what we have to do is realize this. Então o que nós temos que fazer é entender isso. Whether you're around someone that acts like that or you're around someone that's very strong, Estando você perto de uma pessoa que é assim ou uma pessoa que é muito forte, we, in our hearts, we have to fear God. nós, no nosso coração, nós devemos estar temendo a Deus. Because if we fear Him, we will not fear other things. Porque se nós tememos a Ele, nós não vamos temer outras coisas. You can always tell who's been in the presence of God. Você sempre vai poder dizer quem é que está na presença do Senhor. Because they're bold. They say things to people that most people wouldn't say. Porque eles são corajosos, eles dizem coisas para as pessoas que a maioria das pessoas não diriam. They're not afraid of them. Eles não estão com medo delas. They say what needs to be said today, Eles dizem aquilo que precisa ser dito hoje and they let God take care of tomorrow. e eles deixam com que Deus tome conta do amanhã. Woo! And so what many of us are trying to get rid of is fear. E o que muitos de nós estamos tentando nos livrar é o medo. But one of the things that we don't realize Mas uma das coisas que a gente não percebe is we were created to have a place of fear within us. You know that? é que nós somos criados com um lugar para termos medo dentro de nós. But the true purpose of that fear is to direct it towards God. Mas o verdadeiro propósito para esse medo é para nos levar para Deus. But it's when we get our eyes off of God Mas quando tiramos os nossos olhos de Deus, that being afraid of everything else starts to invade. então o medo das outras coisas começa a invadir. So serve God with your fear.
Então sirva a Deus com o seu medo. It's a quality of the Holy Spirit. É uma qualidade do Espírito. Jesus delights in it. E Jesus, ele se inspira nisso. It'll empower him on his throne in the millennium. Isso vai trazer poder para ele no seu milênio. Paul and Jesus command us to do it. Paulo e Jesus nos ordena a fazer isso. It keeps us from sin, Isso nos afasta do pecado. and it will become our treasure E isso vai se tornar o nosso tesouro and allow us to live in the promises that the Word of God gives us. e permitir vivermos nas promessas que a palavra de Deus dá para nós. And it will allow us to walk in faith, E vai permitir com que caminhemos na fé, just like Abraham, the father of our faith, did, assim como Abraão, o pai da nossa fé, fez. which will bring praise and favor from God, O que vai trazer louvores e favor de Deus para nós, just like it did with Abraham. assim como aconteceu com Abraão. And to go full circle, E para fechar o ciclo, just like with Job, assim como foi com Jó, it will help us keep from sin vai nos ajudar a não pecarmos and walk in a manner that pleases the Lord, e andar num caminho que agrade ao Senhor, whether things are really hard in our life or things are really peachy. estando as coisas muito boas na nossa vida ou estando bem difíceis. What sin do you struggle with? Né? Qual é o pecado que você tem problema? Come on, we all struggle with sin. Bom, vamos lá, gente. Todo mundo tem problema com o pecado. James chapter 3 says we all stumble in many ways. E Tiago, capítulo 3, diz que todos nós tropeçamos de várias formas. And John says if we don't admit that we have sin, there's something not right in us. E João diz que se nós não admitirmos que nós temos erro, pecado, But- existe algo errado conosco. So we stumble in it, we have it, but we don't practice it. Mas João diz para nós não continuarmos praticando, porque isso vai nos separar de Deus. So no matter what sin you have in your life or what you're struggling with, Então não importa o tipo de pecado ou o que você está lutando contra, even though we're talking about lust and pornography, mesmo a gente falando sobre luxúria, pornografia, can you see how these principles apply to us all? você consegue ver como é que esses princípios eles se aplicam para tudo, para nós? Don't harden your heart against these things, guys. Não endureça o seu coração com essas coisas, gente. Get this into your life. Né? Deixa isso entrar na tua vida. Esteja sobre mim, tua justiça esteja sobre mim, tua graça esteja sobre mim, tua justiça, Senhor, esteja sobre mim, tua justiça esteja sobre mim, tua graça esteja sobre mim. Tua justiça, Senhor, limpe o meu coração, vem transformar. Tua semente nele vem plantar. Chegou o tempo de buscar o Senhor e o seu nome clamar. Em meu coração quero te receber. Tua semente sobre mim está, teu Espírito Santo vem em minha vida, vem transformar. Esteja sobre mim, tua graça esteja sobre mim,
tua justiça, Senhor, esteja sobre mim. Tua justiça esteja sobre mim. Tua graça esteja sobre mim. Tua justiça, Senhor. Get into your private space and ask the Lord to give you his fear. Entre na sua privacidade e peça para que Deus dê o temor do Senhor para você. Ask him every day. Peça isso todo dia. But the Bible says that if we ask anything according to his will, we get it. E porque a Bíblia diz que se nós pedirmos tudo de acordo com a sua vontade, nós vamos ter. This is clearly according to his will. E isso é de forma clara, de acordo com a sua vontade. And so God will give it to us, Então Deus ele vai dar isso para nós. but he might have to clean house to get some junk out of our hearts too. Mas provavelmente ele vai ter que limpar a casa para tirar a sujeira da nossa casa. And this will change though what we think and what we do. E então isso vai mudar a nossa forma de pensar e aquilo que nós fazemos. God's power in us. Né? É o poder de Deus em nós. If I stick my finger in an electrical socket, will it affect me? Bom, se eu colocar o dedo na tomada, isso vai me afetar? In my opinion, Fabi's an amazing electrician. Então, na minha opinião, o Fábio é um ótimo eletricista. So I'll let Fabi answer that question. Então, eu vou deixar o Fábio responder. Sim, eu sou eletricista e vai afetar a sua vida. Okay, so well, if you plug into the most powerful being in the whole universe, Bom, então se você se conectar com o ser mais poderoso de todo o universo and then you ask him for his power e você pedir para ele do seu poder and the fear of him, e o temor dele, which he wants to give you because that's his will, e ele vai querer te dar porque essa é da vontade dele, you can't help but be changed. então com certeza você vai ser mudado. If I put my finger in the electrical socket, all my hair will stand up. Bom, se eu colocar o dedo na tomada, né, o meu cabelo vai arrepiar. Na verdade não. Well, spiritually, if you plug into the most powerful being in the universe, Mas espiritualmente, se você se conectar com o ser mais poderoso do universo, your hair is not just going to stand up, your hair is going to freak out. né, o teu Spiritually. cabelo não vai apenas arrepiar, mas você vai ficar morrendo de medo. Velho. The Bible says in 2 Corinthians chapter 3 A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 that Jesus always leads you in victory. que Jesus, ele sempre nos lidera em vitória. And we have just seen one of the special ways that we can have that victory. E a gente acabou de ver uma das formas especiais de como é que nós conseguimos ter essa vitória. We're going to continue next week and talk about the eyes E a gente vai continuar na semana que vem e nós vamos falar sobre os olhos and the power that the eyes have. e o poder que os olhos têm. Vision is an amazing function of the human body. A visão tem uma grande função no corpo humano. In medical school, they have textbooks that explain the physiology of it. E nas escolas de medicina existem livros que explicam sobre a fisiologia. But the concept of vision is still a curious mystery to most medical professionals. Mas a visão ainda é como um mistério para muitos médicos. Because it's truly one of the greatest assets we have as people. Porque a visão ainda é uma das grandes vantagens que nós possuímos e temos. And that is because we have an amazing creator. E isso é porque nós temos um Criador incrível. Next week we'll look at how the power of the eyes Semana que vem a gente vai ver como que o poder dos olhos changed the course of human history muda, né, o curso da história humana and has directly affected your life personally. e tem afetado a tua vida pessoal diretamente. We're out of time. E o nosso tempo acabou. God bless you guys. We'll continue with the study next week. Deus te abençoe. A gente vai continuar com o estudo na semana que vem. Join us on Facebook at Programa Ferro Iron Radio Junte-se a nós lá no Facebook, no Programa Ferro, and online at programaferro.com. e também no site programaferro.com. Ou fazer o download dos programas se a tua internet tem uma velocidade baixa. O ícone para fazer o download é uma setinha que fica no canto direito superior, onde você vai buscar ali na questão do programa. E se você for lá no teu telefone, você pode até compartilhar no WhatsApp. Então se você está no telefone, vai lá em programaferro.com e clica em qualquer mensagem que você quer compartilhar. E daí clica ali no ícone do WhatsApp e daí vai aparecer os teus contatos, aí você escolhe para quem você quer mandar. E também compartilha essas mensagens. Thanks for listening. We really appreciate it. Obrigado por escutar, a gente aprecia isso. And we hope that you will fulfill God's great will for your life E nós oramos para que você cumpra a boa vontade de Deus para sua vida and that He'll use you almightily. e que Ele venha te usar de forma poderosa.
We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Ferro. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.